São Mateus 6,12 diz assim. Esta é a parte da oração do Pai Nosso, a oração dominical. E este versículo 12 tem aqui um significado, nós já vamos ver pela palavra. E diz ali, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou perdoa-nos as nossas falhas, ou perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem peca contra nós. Vejam, meus irmãos, que nós estamos a falar aqui de um perdão, mas um perdão que não é de boca, um perdão que vem do coração. Porque Jesus, quando nos perdoou, Ele perdoou verdadeiramente. Amém? Pai, nesta hora nós vamos abrir a Tua palavra. E nós queremos, Senhor, estar submissos à autoridade da Tua palavra, à autoridade do Espírito Santo. E Pai Santo, nesta hora nós pedimos ao Espírito Santo para falar aos nossos corações da profundidade desta palavra. E nós te agradecemos desde já, em o nome de Jesus. Amém. Eu intitulei esta palavra como o perdão que leva à cura. O perdão que leva à cura. Vejam bem, hoje nós vamos falar sobre o perdão. E este é um assunto importante na vida dos crentes. É um assunto muito importante na vida da igreja. É um assunto muito importante para aqueles que fazem parte do reino de Deus. É um assunto, meus irmãos, que nós não podemos ainda imaginar a extensão, a grandeza deste assunto. Deixa-me dizer que este assunto de perdoar é um assunto tão sério, tão importante, que o próprio Jesus, em várias partes do Novo Testamento, ele ensinou a respeito disso. E nós já vamos ver certos detalhes. E tem muitos lugares, por exemplo, em São Mateus 18, do capítulo 18, versículo 23 a 35, nós não vamos ler agora, mas fala daquela parábola do credor incompassivo. Vocês sabem daquela parábola que um homem devia montes de dinheiro ao seu senhor e ele não tinha com que pagar, e o seu senhor diz agora, olha, vai ser vendido ele, a casa, tudo o que tem para pagar a dívida. E ele se ajoelhou diante do Senhor e suplicou, Senhor, tem misericórdia de mim e tudo te pagarei. E diz que o Senhor ficou cheio de compaixão e perdoou-lhe a dívida e soltou. Mas ele saiu da presença do Senhor e encontrou o seu irmão, o seu conservo, e diz que o sufocava. Diz, paga-me o que me deves, e era uma importância pequenina. Paga-me o que deves. E ele diz, suplicou da mesma maneira como ele suplicou ao seu Senhor. E ele não quis perdoar. Não quis perdoar. E foi lançá-lo da prisão. Foi lançá-lo até que ele pagasse a dívida. Então, meus irmãos, há muitas coisas na palavra que o Senhor nos ensina, que o perdão é essencial para o nosso bem-estar, é essencial para nós andarmos bem. O nosso texto, que nós lemos em Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, o nosso pecado, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem muito que se lhe diga, meus irmãos. E então, nós vamos ver sobre este assunto, pelo menos 3 aspectos. Eu quero considerar com vocês 3 aspectos. Primeiro aspecto é este: perdoar ou sofrer. A escolha é nossa. O segundo aspecto é este: perdoar para ser curado, para ser restaurado. E o terceiro aspecto é perdoar para sermos perdoados. Meus irmãos, nós oramos nesta oração do Pai Nosso.
venha a nós o teu reino. Será que nós sabemos e avaliamos certo o que é que nós estamos a orar? O que é que nós estamos a dizer quando estamos a orar e dizer, venha a nós o teu reino? Ou nós estamos a falar só de boca? Quando nós estamos a orar, venha o teu reino, nós estamos a dizer, venha tudo o que é do reino de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Como é lá no reino de Deus, seja aqui. E então estes 3 pontos que nós falamos aqui, perdoar ou sofrer, perdoar para ser curado e restaurado, perdoar para ser perdoado, são normas do reino de Deus. Isto faz parte do reino dos céus. O próprio Jesus disse, vejam lá, São Mateus 18, 23. São Mateus 18, 23. Vejam o que Jesus disse. No princípio desta parábola, o próprio Jesus diz assim, por isto, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas com os seus servos. O reino de Deus, olha, eu estou-vos a dizer uma coisa, o reino dos céus é quase como que um rei aqui que quer fazer contas com os seus servos. O que é que o Senhor estava a mostrar? Se o Senhor fosse falar só de coisas espirituais, a gente não entendia a mensagem. E então ele teve que usar coisas que a gente conhece, coisas terrenas, para a gente receber uma mensagem espiritual. Amém? Para receber uma mensagem que pertence ao reino dos céus, que pertence ao reino de Deus. Então, estas normas que eu falei aqui, perdoar ou sofrer, perdoar para ser curado, perdoar para ser perdoado, são normas do reino de Deus, pertencem ao reino de Deus. E nós, se fazemos parte do reino de Deus, nós nos temos que apropriar exatamente destas coisas. Então vamos para o primeiro ponto. Perdoar ou sofrer? A parábola de São Mateus 18 refere-se ao reino de Deus, como todas as parábolas, eu já disse aqui, todas as parábolas, todas elas, referem-se ao reino de Deus, como é no reino de Deus. Se você quer saber o que é que se passa no reino de Deus, leia, estude as parábolas, porque o próprio Jesus disse, o reino de Deus é assim como se um homem, o reino de Deus pode comparar-se a isto, o reino de Deus é como se isto. Então Jesus está a dizer que todas as parábolas estão-nos a dizer alguma coisa como é lá no reino de Deus. Como é no reino de Deus. Então, meus irmãos, quando nós aqui, nós oramos, venha a nós o teu reino. Muito bem. E se nós oramos, não é só, venha a nós o teu reino numa coisa, num aspecto ou 2 aspectos. Quando diz, venha a nós o teu reino, é completo. Venha tudo o que diz respeito ao reino de Deus sobre nós. Agora, quando nós transgredimos, quando nós temos alguma infração contra as coisas do reino de Deus, nós pecamos. Amém? Está claro? Agora, todo pecado tem de ser visto de 2 maneiras. Primeiro, todo pecado que nós cometemos é contra Deus, em primeiro lugar. É assim para cima, vertical. Mas também nós pecamos contra o homem, contra os nossos irmãos, contra as pessoas, que é vertical. Quantas vezes nós pecamos uns contra os outros? Ah, ninguém disse nada, é porque ninguém pecou. Aleluia! Glória a Deus! Mas nós pecamos assim. Então vejam, meus irmãos, que esta palavra é para cobrir exatamente estes aspectos da nossa vida. Para nós estarmos bem com Deus e para estarmos bem com o nosso irmão. Agora, outro aspecto que eu quero já dizer para vocês é o seguinte. Nesta parábola de São Mateus 18, que fala do credor incompassivo, se você ler com atenção, você vai ver uma coisa muito importante. Qual é essa coisa importante? É que esta parábola de São Mateus 18,
ou todas as outras parábolas, não se referem, em particular esta de São Mateus 18, não se refere aos nossos inimigos, aos filhos do mundo, aos filhos das trevas, aos descrentes. Não! Esta parábola refere-se aos filhos de Deus, aos nossos irmãos na fé, àqueles que pertencem a Deus. Veja aí São Mateus 18, 35, o que é que diz? São Mateus 18, 35. Veja lá o que é que diz. Isto está no fim desta parábola. Diz assim: assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoares ao estrangeiro. Não perdoares ao incrédulo. O que é que diz ali? Não perdoares ao seu irmão. Então as parábolas, esta parábola refere-se ao irmão, aos irmãos e principalmente aos da família, porque eu também tenho irmãos na carne, tenho irmãos espirituais e cobre isto tudo. Cobre isto tudo. Irmãos, deixem-me perguntar uma coisa. Quantos de nós temos guardado um sentimento dentro de nós de alguma coisa que já aconteceu há 10 anos, 15 anos, 30 anos e a gente ainda não esqueceu? Marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, irmãos. E quando a gente fala e surge alguma coisa, o dedo aponta logo. Mas lembras-te o que fizeste há tantos anos? Lembras-te? Lembras-te o que tu disseste? Lembras-te daquilo? Lembras-te daquilo e daquele outro? É ou não é? Mas esta parábola refere-se exatamente aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Irmãos, eu estava meditando sobre este assunto. E eu fui de certa maneira tocado pelo Senhor. Eu disse, não, eu tenho que limpar a minha vida totalmente. E eu cheguei à minha mulher, eu disse, mulher, perdoa-me todos os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz contra ti, desde que nos casamos, há 45 anos, e agora eu quero estar limpo. Como também eu te perdoo a mesma coisa, tudo o que fizeste a mim, desde lá até aqui, assunto arrumado. Amém? Não quero, irmãos. E sabem de uma coisa? Sabem de uma coisa? No momento em que nós tomamos uma atitude destas, o nosso corpo é abençoado. O nosso corpo fica bem. As dores vão embora. O inimigo para de atacar. Jesus falou, meus irmãos, que se não perdoarmos aos nossos irmãos, e neste caso os familiares até, os pecados cometidos contra nós, seja ontem ou 30 ou 40 anos, seja de que forma for, por pensamentos, por atos, por obras, nós, meus irmãos, vamos ser entregues nas mãos dos atormentadores. Ouçam bem. Versículo 34. Mateus 18, 34. E indignado o seu senhor, por quê? Porque ele não perdoou ao outro, porque ele não perdoou ao seu irmão, e indignado o seu senhor, o entregou aos verdugos ou aos atormentadores, até que pagaste tudo o que devia. Eu não quero cair na mão dos atormentadores. Sabem porquê? Os atormentadores, eles tratam mal o nosso corpo. A gente sofre dores, a gente sofre enfermidades, a gente sofre de coisas no nosso corpo. Irmãos, a gente sofre um desconforto no nosso corpo. Por que não se livrar disto? Oferecendo perdão. Perdoar ou sofrer? Qual é a nossa escolha? Por que é que a gente vai guardar tanta coisa? Por quê? Quando a salvação está aqui na palavra do Senhor, perdoa-nos os
nossos pecados, as nossas infrações, tudo perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos outros. Quer dizer, se não perdoarmos aos outros, nem o Senhor nos perdoa. Vejam bem, meus irmãos. Perdoar ou condenar. E para isto, eu quero ir com vocês para São João, capítulo 20. São João 20, 19 a 23, diz-me o seguinte. Jesus, depois de ressuscitar, ele apareceu aos discípulos. Chegada, pois, à tarde daquele primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas fechadas, por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. E alegraram-se os discípulos por verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Agora vejam e ouçam isto. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E logo a seguir a isto, ele diz assim: àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas àqueles a quem vocês retiverem, vão ser retidos. Vejam bem até onde é que vai o nosso perdão aos outros. Se perdoares os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Deus vai perdoar, mas se tu retiveres, vão-lhe ser retidos. Nem Deus vai perdoar porque são-lhe retidos. Vejam quão importante é o nosso perdão para com os outros, para quem pecou contra nós, para quem nos ofendeu, para quem nos acusou, para quem fez qualquer coisa de mal contra nós. E meus irmãos, vejam que o próprio Jesus, nesta circunstância, ele soprou o Espírito Santo. Ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo. E logo que ele disse: recebei o Espírito Santo, ele diz assim: aqueles a quem perdoares, ser-lhe-ão perdoados. A quem retiveres, ser-lhe-ão retidos. Vejam que Jesus teve que dar o Espírito Santo para eles perdoarem de uma maneira capaz, de uma maneira séria, de uma maneira de valor. Porque perdoar de boca não interessa, tem que ser de coração. Amém? Se de coração não perdoares aos teus irmãos, e que diz irmãos, diz aos familiares a mesma coisa. Sabem porquê? Que Jesus perdoou aqueles que o maltrataram, aqueles que os malfeitores que o crucificaram. Vejam lá em São Lucas 23, 34, diz assim: Jesus, porém, estava na cruz, ele estava na cruz. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você já perguntou alguma vez porquê que Jesus perdoou ali na cruz aos malfeitores? Por causa do versículo anterior que a gente leu: a quem perdoares, ser-lhe-ão perdoados. Não é verdade? Mas aqueles a quem retiveres, ser-lhe-ão retidos. Se Jesus não perdoasse, eles nunca receberiam o perdão. Nunca. Eram retidos. É por isso que Jesus ofereceu perdão. É por isso que Ele perdoa-nos a nós. Porquê? Para dar ocasião a Deus nos poder perdoar também. E eu aí estava pensando e disse: meu Deus, quantas vezes nós retemos o perdão para com aqueles que nos magoam, que nos ofendem, aqueles que fazem coisas contra nós. E por causa da gente reter aquele perdão, nós estamos a impedir a pessoa que pecou de ser perdoada. E nós próprios caímos nas mãos dos atormentadores e o nosso corpo começa a sentir dores, começa isto, começa aquilo, e nós dizemos: Senhor, livra-me. O Senhor não vai livrar enquanto a gente não perdoar. Por isso que o Senhor falou ao meu coração com esta passagem. Ouçam, por favor, meus irmãos. Vejam esta nova dimensão na questão de perdão ou de perdoar. Primeiro, eu vou receber o meu perdão
na medida em que eu perdoo aos outros. Com a medida com que tu deres, perdoares, ofereceres, assim vos farão a vós também. Na mesma medida. Segundo, se eu perdoar a quem pecou contra mim, eu fico livre das mãos dos atormentadores. Aleluia! Não vem um atormentador picar no meu corpo. Não vem lançar bactérias, vai lançar vírus para nos perturbar. Não! Nós estamos livres das mãos dos atormentadores quando nós oferecemos perdão. Terceiro, quando eu perdoo ao irmão o pecado cometido contra mim, eu estou a abrir a porta para Deus lhe perdoar também, de acordo com o que Jesus ensinou. A quem perdoares, serão perdoados. E a quem retiveres, lhes serão retidos. Ou Jesus falou uma mentira, ou falou a verdade. Para mim, falou a verdade. Aleluia. Então, meus irmãos, outra coisa que é importante é esta. Ponto número 4. Quando nós não perdoamos aos nossos irmãos, aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram, seja lá de que forma for, aqueles que nos ofenderam, seja lá de que forma for, nós estamos a tomar a atitude daquele que não perdoou na parábola de São Mateus 18, do credor incompassivo. Que o outro estava-lhe a pedir perdão e ele disse que ele não quis e foi pô-lo na prisão. Quando nós recusamos o perdão, nós estamos a aprisionar, estamos a amarrar a outra pessoa. Eu não quero cair nisto. Eu não quero cair nisto. Meus irmãos, perdoar o outro aspecto. Perdoar para ser curado. Perdoar para receber cura. E para isto eu quero levar vocês para o Salmo 103, versículo 2 a 4. Salmo 103, versículo 2 a 4. Vejam bem. Está aqui o David a dizer assim: bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Agora veja bem aqui. É Ele quem? É Ele quem perdoa. Quantos? Todos. As tuas iniquidades, pecados, transgressões, falhas, fraquezas, erros, enganos. É Ele que perdoa. A seguir diz, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. E a seguir diz, quem redime a tua vida da morte ou da cova e te coroa de benignidade e misericórdia. Este coroa de benignidade e misericórdia pode-se pôr aqui, e vida abundante. Uma vida abundante está baseada em quê? Esta vida abundante está baseada em quê? Está baseada no perdão de todos os pecados, na cura das enfermidades e salvar a vida da morte. Agora vejam uma coisa aqui, a cronologia disto, o aspecto cronológico deste versículo tem toda a importância para nós, meus irmãos. Ponham isso no seu coração, na sua mente. Vejam bem, que é o seguinte: antes da cura, o que é que vem? Vem o perdão, não é verdade? Não é isso? Está ali? É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Portanto, quem sara as tuas enfermidades. O perdão vem primeiro do que a cura. O perdão vem antes de sarar. O perdão vem antes de nós estarmos livres. Estão a ver ali? E quando a pessoa está sarada, a pessoa só tem vida quando está completamente sarada, não é verdade? Então vejam esta cronologia. Eu não vou poder estar com saúde divina sem primeiro estar perdoado dos pecados. E eu não vou ter vida sem estar completamente sarado. Estão a perceber esta cronologia? Por isso é que isto é importante, meus irmãos. Isto é importante para nós. Queres ter saúde no teu corpo?
Perdoa os pecados, perdoa quem te magoou, perdoa quem pecou contra ti, perdoa. Não retenhas, mas perdoa. Esta é a melhor medicina que você pode ter. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, vejam bem, vejam bem. Outro aspecto que a gente encontra aqui na palavra de Deus, outro aspecto que nós encontramos aqui, nós vemos, é aquele espírito destruidor nos nossos corpos, que vem aos nossos corpos, como resultado do nosso espírito de vingança, de falta de perdão, de ressentimento, de ódio, de mágoa, de amargura. E a gente guarda estas coisas no coração por anos e anos. E estamos a dar oportunidade a este espírito que vem magoar os nossos corpos, vem enfraquecer os nossos corpos, vem causar enfermidades, dores nos nossos corpos. Meus irmãos, vamos aprender uma coisa. Você vai ter saúde se você perdoar de todo o seu coração. Não é fácil, mas é verdadeiro. É verdadeiro. Agora, eu quero que vocês vejam esta relação. O nosso tempo está correndo demais. Esta relação entre pecado, doença, esta relação que existe. Vejam em São Marcos capítulo 2. São Marcos capítulo 2, versículo 1 para a frente. 1 a 5. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum. E soube-se que ele estava em casa. E ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Nisto vieram alguns trazer-lhe um paralítico carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado por onde estava e, fazendo uma abertura, um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vejam bem, e Jesus, vendo a fé deles, o que é que disse ao paralítico? O paralítico veio para ser curado. Eles trouxeram o paralítico para ser curado. E agora o que é que Jesus faz? Jesus primeiro perdoa os pecados. Já viste? Jesus tira o impedimento. Já viram o perdão do pecado? Jesus não ia curar primeiro o homem sem limpar o pecado. Já viram esta relação entre pecado e doença, pecado e enfermidade? Agora veja no versículo 9. Versículo 9. E eles estavam a dizer, então quem é este que perdoa pecados? Agora veja o que é que Jesus diz assim. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e vá para casa? Vejam que Jesus não trocou aqui as coisas. Ser curado e depois dos teus pecados a gente resolve isto. Não. Jesus resolveu primeiro os pecados, limpou o caminho para depois curar o homem. Amém? Agora veja o versículo 11. Versículo 11. A ti te digo, depois dos pecados estarem perdoados, a cura veio imediatamente. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Já não tens impedimento nenhum. Estás limpo, estás livre. Não tens nada a morder na tua vida. Não tens mais o atormentador ali. Estás perdoado. Estás perdoado, estás livre, agora podes ser curado, sem problema nenhum. Outro exemplo desta relação entre pecado e doença. É São João capítulo 5. São João 5, versículo 5. Aqui fala daquele homem que estava há 38 anos no tanque de Betesda, à espera do movimento das águas. Vocês sabem dessa parábola, não é? Ou dessa passagem, aliás. Que aquele homem estava ali há 38 anos enfermo. 38 anos a padecer. Vejam bem. Jesus chegou ali e ele disse, então, ninguém te ajuda? Ele virou-se para Jesus e disse, não tenho ninguém que me ajude, mas quando eu vou, outro vai antes de mim. E Jesus disse, levanta-te, vai para a tua
Agora veja o que é que diz no versículo 14. No versículo 14. Vejam bem. Aquele homem estava enfermo há quantos anos? 38. Agora ouçam bem. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, são, limpo. E agora a seguir o que é que diz? Digam lá, leiam. Não peques mais para que não andes no baile. É isso? Não peques mais para quê? Olha só. Não peques mais, porque senão vai te acontecer uma coisa pior. E ele já estava há 38 anos ali. E agora, se o Senhor está a dizer não peques mais, porque vai te acontecer uma coisa pior, o homem ia morrer. O homem ia morrer se pecasse mais. Já viram esta relação de pecado e doença, de enfermidade? Não peques mais, para não te acontecer alguma coisa pior. Irmãos, muitas vezes nós sofremos por guardar rancor, pecado dentro de nós, irmãos. E eu não quero ver os irmãos sofrer. Às vezes a gente zanga-se por isto e por aquilo, mas faz o favor, vamos fazer o favor, limpa o teu coração logo a seguir. Não guardes rancor no teu coração, não guardes nada no teu coração, porque estás a dar um convite aos atormentadores para virem te magoar, ferir o teu corpo. A gente quando tem uma dorzinha diz, ai, dói tanto, ai isto, ai aquilo. Analisa a tua vida, nossa vida. Se não estamos a negar o perdão aos outros e por causa disso os atormentadores têm uma porta aberta para vir atacar. Pum, pum, pum. Por que é mais fácil? Digam-me só. Por que é mais fácil a gente perdoar a um estranho do que perdoar a um familiar, um irmão? Por quê? Irmãos, quando um estranho qualquer faz alguma coisa a nós, a gente dá 2 berros, 2 pulos, e não é? E pronto, amanhã já passou. Mas um familiar, um amor, uma pessoa aqui ao nosso lado, aquilo fica ali anos e anos e anos. Verdade ou não é? Por que é que a gente tem a chave na mão para a cura e a gente não usa? Por quê? Perdoa, limpa o teu coração, não caias nas mãos dos atormentadores. Irmãos, o Senhor disse o seguinte, o nosso tempo está correndo e eu vou correr também. O Senhor disse, tudo que o homem semear, isso também se fará. É ou não é? Tudo que o homem semear, isso também se fará. Por que nós não vamos semear o perdão para colhermos perdão? Por quê? Se a palavra está a dizer isso mesmo. Por que nós vamos reter para nós sofrermos e ele não ser perdoado? Por quê? Se a palavra de Deus diz para nós fazermos, abrirmos o coração, abrirmos a mão. Por que nós precisamos de perdoar? Por quê? Primeiro, para que Deus nos possa perdoar também. Segundo, nós temos que perdoar por quê? Para quê? Para que Deus possa perdoar a quem pecou contra nós. Por que nós precisamos de perdoar? Para que Deus possa curar-nos. Como Jesus disse, e nós lemos aqui, Jesus tirou o pecado e curou logo. Para que não haja impedimento a curas. Por que nós devemos perdoar? Para que Deus não nos lance na mão dos atormentadores. Por que nós devemos perdoar? Porque nós também carecemos do perdão das outras pessoas. Porque não são só os outros que pecam contra nós, nós também pecamos contra os outros. E nós precisamos do perdão deles também. Aleluia. Irmãos, agora, nós vamos colher aquilo que semeamos, não tem dúvida nenhuma. Porque se nós semeamos trigo, não vamos escolher milho, não é verdade? Se semeamos
batata, não vamos semear, não vamos colher abóboras, não é? Porque nós vamos colher exatamente aquilo que semeamos, não é verdade? É a lei, é a lei. Espiritualmente é a mesma coisa. Se tu semeares perdão, tu vais colher perdão. Se tu semeares amor, vais colher amor. É na mesma espécie. Vocês estão a entender, meus irmãos? Agora vejam uma coisa. A proporção da colheita é sempre bem maior do que o que semeia. Quando nós colhemos muito mais do que aquilo que semeamos. E assim com os farmeiros, assim você põe um grão de milho no chão, você vai tirar muitos milhos. O tempo da colheita também pode variar. Pode levar semanas, meses e até anos. Se você semear vegetais, por certo que em poucas semanas, um mês ou quê, você já está a colher. Mas se semear, por exemplo, um grão de laranja, você vai levar anos até comer laranjas dali. Leva anos. Então o tempo da colheita pode levar muito tempo. Mas é certo, meu irmão, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Agora, será que nós podemos evitar a colheita má na nossa vida? Podemos sim, de acordo com a palavra do Senhor, quando Ele diz, se perdoares aos outros, Deus te perdoará a ti também. Se nós estamos limpos de pecado, irmãos, o inimigo não nos pode pegar. Não nos pode pegar. Irmãos, neste sentido, eu quero vos dizer o seguinte. Eu quero estar livre das mãos dos atormentadores. Por causa disso, eu já tomei uma atitude na minha casa e quero tomar a mesma atitude aqui. E eu quero declarar para vocês que eu e a minha mulher, nós oferecemos o nosso perdão a quem nos acusou, a quem nos ofendeu, a quem já nos ameaçou. E não estou a falar lá fora, estou a falar aqui. Aqueles que falaram mal de nós, aqueles que nos culparam de coisas que nunca fizemos. Nós oferecemos o nosso perdão a quem nos magoou, a quem nos feriu, a quem pecou contra nós. Digo na presença de Deus e na vossa presença que nós perdoamos do nosso coração. Nós perdoamos do nosso coração. Sabem de uma coisa? Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então o que é que nós vamos fazer, irmãos? Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ouvir. Nós precisamos daquele perdão que leva à cura. Nós precisamos não só de ser perdoados, mas de oferecer o perdão. Não vamos guardar nada no nosso coração que dê ocasião aos atormentadores virem picar os nossos corpos, atribular os nossos corpos. Vamos ficar livres. Basta oferecer o nosso perdão. Aqueles a quem perdoardes, ser-lhes-ão perdoados. Mas aqueles a quem retiverdes, ser-lhe-ão retidos. E nós queremos, todos nós, receber o perdão do nosso Deus. E não só queremos receber o perdão das outras pessoas, porque nós queremos estar livres. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se o Espírito Santo está em mim, aqui há liberdade. Não pode ter amarras, não pode ter tudo aquilo que o inimigo vem lançar. Eu estou livre, a mesma coisa na vossa vida. Amém? Então, irmãos, é esta a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Senhor amado, este assunto de perdoar é tremendamente importante. É um assunto que nos liberta, nos livra das mãos dos atormentadores. Eu tenho a certeza absoluta que há irmãos que os atormentadores estão ocupados em magoar, ferir, doer, lançando coisas contra os nossos corpos. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar, seja lá quem for, para nos livrarmos desta situação. É difícil, mas é, Senhor, verdadeiro. Produz resultado, trabalho. E nós queremos estar livres, Senhor, com a liberdade com que Cristo nos libertou. Eu me lembro da palavra do Senhor quando David diz assim: não há parte sã nos meus ossos por causa do meu pecado. Não há nenhuma parte sã nos meus ossos por causa do meu pecado.
Mas desde que eu confessei, desde que eu me entreguei ao Senhor, então agora eu estou livre. Eu estou livre. Estou liberto na terra dos viventes. Senhor, ajuda-nos a perdoar. Senhor, oh Deus, Jesus perdoou-nos tanto, 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 tanto. Como é que nós ainda retemos a quem nos tem, Senhor, feito só uma coisinha tão pouca? Jesus perdoou-nos tanto e nós custa perdoar uma coisinha tão pouca a quem pecou contra nós. Ajuda-nos a ser sábios, Senhor. Ajuda-nos a atuar pela Tua palavra e a receber os benefícios, as bênçãos que daí advêm para o nosso próprio corpo físico. Porque este templo, o nosso corpo é o templo do Espírito de Deus, o templo do Espírito Santo que habita em nós. Se a palavra de Deus diz que o templo de Deus que sois vós é santo, como é que nós damos jazo aos atormentadores para virem atacar o nosso corpo? Senhor, ajuda-nos a perdoar, para nós ficarmos libertos completamente. E tu disseste àquele homem, assim, e diz para nós, assim vos fará o Senhor, se de coração não perdoardes os seus pecados aos vossos irmãos. Senhor, nós declaramos o nosso perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, agora que nós temos terminado, leva-nos com a Tua paz, com o Teu amor. Guarda esta palavra nos nossos corações. Ajuda-nos a dar passos concretos, Senhor. A fazer alguma coisa, Senhor, para ficarmos completamente livres. Eu oro e peço por cada um aqui esta manhã. Toca em cada um, Senhor. Toca em cada vida, meu Senhor. E que cada um, Senhor, faça desta palavra alguma coisa na sua vida para receber a bênção do Senhor. Nós pedimos e agradecemos isto em nome de Jesus. E todos dizem amém. Irmãos, Deus vos abençoe, Deus vos guarde. E um dia muito abençoado e feliz. Obrigado por estarem aqui.